Beleza, galera ligada aqui no Boletim AV especial de sábado, e o Vasco mais uma vez decepcionou o seu torcedor ontem à noite, empatando em 1-1 com o Brasil de Pelotas em São Januário. A gente vai trazer aqui todos os detalhes dessa partida, então eu peço para você dar o like nesse vídeo, que é importante demais. É só clicar no curtir, se inscrever no canal e sempre compartilhar. Copia o nosso link e cola nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, publica no Twitter, marcando a gente no @avascaínos, vai ajudar bastante. E eu tô chegando aqui nesse sábado para trazer o rescaldo dessa partida. Como eu disse, o Vasco empatou ontem à noite com o Brasil de Pelotas, 19º colocado, vice-lanterna em São Januário em 1-1. Só que, além dessa questão do jogo, que o gol do Vasco foi marcado pelo Daniel Amorim já no finalzinho do segundo tempo, teve um componente muito comentado: o VAR. Isso mesmo, o jogo estava 1-0 para a equipe do Brasil de Pelotas, numa falha absurda do goleiro Vanderlei, e aí o Vasco teve uma falta da entrada da área. O Andrei bateu muito bem, chutou na trave, no rebote o próprio Daniel Amorim botou a bola no fundo do barbante, o que seria o empate do Vasco naquele momento, aproximadamente ali 30 minutos do segundo tempo, só que o Bandeira levantou e anulou o gol. Aí, vamos provar. Só que o VAR não conseguiu calibrar as linhas e o gol foi novamente anulado. Rapaz, que situação! Ainda teve um pênalti no primeiro tempo, o jogo estava 0-0, marcado em cima do Léo Matos, o árbitro deu o pênalti e o VAR simplesmente mandou voltar, dizendo que não foi a penalidade. Depois de todo esse relato, eu trago aqui o técnico Lisca, que fala sobre todas essas situações da partida e também um panorama do Vasco para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro. O panorama é o mesmo, né? Nós ainda precisamos de 9 a 10 vitórias, nós precisamos de 2 a 3 empates, hoje tivemos um empate. Claro que a frustração veio pelo resultado, não pela luta dos jogadores, pela entrega, pela superioridade do Vasco, né, em posse de bola, mais de 75%, trocamos mais de 520 e poucos passes, tivemos 23 conclusões contra 7, passamos a noite inteira agredindo, tivemos pênalti que voltou atrás, esse pênalti eu não vou nem discutir, que pode acontecer, é um lance duvidoso. Agora o gol do Daniel não tem discussão, né, gente? Não tem a mínima discussão, acabei de ver o lance. Ele vem de trás, não é nem ele que está mais à frente, ele vem de trás, não tem como marcar um impedimento daqueles. Acho que o Bandeira foi no protocolo, né, e aí esperou as linhas, mas mais uma vez aqui em São Januário as linhas não foram traçadas, né? Já foi na Série A o ano passado, esse ano no momento decisivo do jogo, houve um erro gritante da arbitragem, né? Perdemos um pênalti, falhamos de novo no gol individualmente, coisas que nós temos que melhorar. Talvez seja a única maneira do Brasil fazer um gol em nós, né? A gente dá o gol para o Brasil, a gente deu o gol para o Brasil. Tá? Eles não criaram a situação de gol, a gente errou na saída, a gente errou na hora da defesa, a gente errou bastante, mais uma vez a gente deu o gol para o adversário, né? Isso complica demais, mas os meninos que entraram, o Matias, o Figueiredo e o Daniel, entraram muito bem, brigando, lutando, o time não desistiu, fez 2 gols, né? Errou um pênalti. Então, a gente poderia ter saído com a vitória aqui pelo que foi o jogo, né? Fica a frustração pelo resultado, mas fica a sequência de luta para a gente já na segunda-feira buscar a vitória lá em Santa Catarina e recolocar e nos aproximar de vez, né? Os resultados foram bons hoje à noite, né? O Sampaio perdeu, o Avaí empatou também, então a distância em relação a alguns times não aumentaram e perdemos uma rodada aí, mas precisamos aí de 9 vitórias, aí, mais 2 empates. Então vamos lá, não ganhamos, mas não perdemos, né? Quanto ao Londrina, se tivesse empatado, já era um pontinho a mais, que seria importante. Claro que não era o que a gente queria, a frustração é pelo resultado, mas não pela entrega, pela luta e pelo que o time apresentou. Faltou um pouquinho de qualificação no penúltimo passe, no arremate, definir quando nós tivemos a chance, mas infelizmente não conseguimos e a luta continua. Você viu aí que o técnico Lisca lembrou a situação do pênalti perdido por Germancano no segundo tempo, no comecinho do segundo tempo, marcado em cima do Morato. O Germancano bateu, o goleiro do Brasil de Pelotas perdeu e olha, a fase do nosso artilheiro não é nada boa. São 9 jogos sem marcar um gol sequer. O último foi contra o Guarani, também de pênalti, na estreia do técnico Lisca. E o treinador na coletiva falou por que o nosso artilheiro não vem marcando gols.
Confere só. Eu acho que é um conjunto de várias situações, né? Não é um momento, o Cano tem tido algumas situações, hoje ele teve inclusive um pênalti, né? Acabou não acertando, tem participado da bola, tem passado bastante na área, né? Talvez um pouquinho mais de sincronia do passe com o movimento dele, né? Ele fazer o gol para tirar também da cabeça, ele está chateado, né, com essa situação, porque é uma referência nossa, é um cara que puxa o processo, né? E os gols deles realmente fazem muita falta para a gente, né? Baixa visto aí o desempenho nos jogos, a nossa pontuação, talvez tivesse uns 2, 3, 4 golzinhos dele aí nesses 9, 10 jogos, a situação seria diferente. Mas ele está lutando, está buscando, está brigando demais, está trabalhando, não está se entregando, e é isso que nós vamos fazer. Dar confiança, melhorar essa sincronia, né, do passe, dos movimentos, achar o espaço ideal para ele voltar a ser o artilheiro, a referência que ele sempre foi aqui no Vasco. Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 a mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. E a base do Vasco teve 2 jogos hoje pela Taça Guanabara, jogando no Nivaldo Pereira. Você tá vendo aí nas fotos, o time sub-15 empatou com o Boa Vista por 2-2. Os gols do Vasco foram marcados por Kevin Tylon e Paulo Roberto. A próxima partida será contra o Madureira no sábado, às 3 da tarde, em Conselheiro Galvão. Já o time sub-17 ficou no 0-0 com também Boa Vista. Esse jogo foi o terceiro do Vasco na Taça Guanabara da categoria. São 2 vitórias e esse empate. E também no sábado o time volta a campo em Conselheiro Galvão contra a equipe do Madureira, mas a 1h da tarde. E ainda falando sobre o jogo de ontem, uma das maiores críticas às escolhas do técnico Lisca é a opção dele em colocar jogadores atacantes nas pontas de pernas trocadas. Por exemplo, o Jabá, que é destro, joga na esquerda e o Peck, que é canhoto, joga na direita. Tanto que depois do intervalo ele fez uma modificação e o time melhorou bastante, entrando o Morato no setor esquerdo e aí sim o Léo Jabá jogando na direita. E eu perguntei sobre isso ao treinador e também a falta de profundidade da equipe em algumas jogadas, além da falta de força que o Vasco está demonstrando ter fora de campo, principalmente nessa questão de arbitragens, já que o time vem sendo prejudicado em muitas vezes. Confere só o que disse o Lisca. Acho que fizemos, atacamos o fundo com o Andrei no primeiro tempo, com o Marquinhos do outro lado, o próprio Jabá, né, pelo lado esquerdo, o Léo chegou aqui algumas vezes também pelo lado direito, o próprio Peck teve uma boa chance, na nossa primeira chance ali numa jogada combinada dele e do Marquinhos, né? Mudamos no segundo tempo para ter mais essa jogada de profundidade, mas o bloco baixo do Brasil também nos prejudicou demais, eles fecharam demais os cantos do campo, depois foram para uma linha de 5 também. Então, a estratégia do adversário também atrapalha, né? Tem um adversário lá que está fechando o fundo para a gente e que não deixa a gente agredir pelas beiradas do campo, né? Então, a gente precisa rodar um pouco mais a bola, achar algum passe na diagonal, né? Agredir um pouco mais, sincronizar mais o passe com o lançamento com a entrada, com a penetração. Na questão do Vasco estar desprotegido, não, porque você acabou de falar, né? Toda hora, o tempo inteiro, todas as rodadas, é na Série A, é na Série B. Eu acho que eu já falei demais da arbitragem ano passado, não vou falar de novo. A CBF está num período de transição, é um período complicado para a arbitragem. Espero que eles possam melhorar cada vez mais e não cometer esses erros como cometeram e comprometeram hoje um jogo, né? Gilberto lá de Recife, né, Gilberto? Nunca tive muita sorte contigo desde o tempo que eu trabalhei no Náutico. E hoje você aqui também, mais uma vez, não me deu sorte, né, cara? Você errou no segundo lance, né? Cadê a linha do VAR? Nós estamos esperando até agora a linha do VAR. Não precisa nem a linha, porque o Daniel estava atrás, né?
Então, acho que é um problema que a arbitragem brasileira está enfrentando. Espero que eles consigam resolver o mais rápido possível e que eles não interfiram tanto nos jogos, nos momentos decisivos. É só isso que eu posso falar. Mais que eu falar, aí já vou ser julgado, vou ser condenado. Então, vamos deixar assim e vamos para a próxima. E ainda sobre as reclamações de arbitragem e VAR, o executivo de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, após a coletiva do Lisca, fez um novo pronunciamento em relação à posição do Vasco em tudo o que aconteceu na partida de ontem. E ele já falou que o clube vai fazer algumas medidas a partir de segunda-feira em relação a esses erros junto à CBF. Confere. A primeira de todas, né, é que na segunda-feira, representantes do Vasco irão à CBF para sentar com a comissão de arbitragem, escutar os áudios, né? E a partir disso entender o que a gente pode fazer depois, porque de novo aconteceu uma coisa aqui, de novo eu tenho que escolher muito bem as palavras, vou ser julgado na quarta-feira no STJD, eu tenho que escolher muito bem as palavras aqui, porque os únicos punidos são os torcedores, é quem assiste o espetáculo, somos nós, e eles continuam. De vento em polpa, ganhando andar do lado da CBF, centro de tecnologia. Antes eram 4 remunerados por jogo, agora são 10 remunerados por jogo. Então eles continuam fazendo esse tipo de coisa. Mas o que eu queria dizer é que, vamos ver, né? Agora tem uma coisa pra gente lembrar, né? Vamos ver se vai ser alguém da comissão de arbitragem disponível na segunda-feira, emenda de feriado, para resolver o problema do futebol brasileiro. Eu acho que não. Eu acho que eles devem estar com um feriado estendido aí, e não vão poder atender a gente, até porque a agenda do presidente da comissão de arbitragem ela é invisível e muito ocupada, porque ninguém consegue falar com ele, ninguém consegue marcar reunião. Eu e o presidente Salgado não poderemos estar nessa reunião de segunda-feira, porque a gente vai estar no jogo do Avaí em Florianópolis, mas a gente tem o Osório, nosso vice-presidente, o Luiz Melo, nosso CEO, outros vice-presidentes, que com certeza poderão falar com a CBF e entender tudo o que está acontecendo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles erram tecnicamente e eles erram formalmente na questão da análise e da aplicação do protocolo. Por quê? Porque vocês vão lembrar bem naquele jogo do Inter, existia ali uma desculpa, que depois a gente viu as linhas, né? A linha foi traçada, ela só não foi até a lateral. Existia ali, né, naquele jogo fatídico, e a gente acabou sendo rebaixado por saldo de gols, naquele jogo existia o problema do sol. E hoje, aparentemente, a não ser que só o pessoal da arbitragem tenha visto, não tinha sol em São Januário, né? A não ser que a gente tenha invertido o dia ou qualquer coisa do tipo, qual será a desculpa deles agora? E mais do que isso, diz o protocolo que a partir do momento em que o VAR não está pegando em qualquer uma das suas funções, os árbitros e os capitães de cada equipe precisam ser avisados de que o VAR não está pegando. Como foi, se eu não me engano, Marcelo de Lima Henrique apitando Atlético Goianiense e Santos do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele chama os dois capitães, antes até do jogo, né? Porque antes ele estava escondendo. No nosso jogo contra o Internacional, que ficou claro que o VAR não pegava em todos os jogos. E aí, quando ficou claro, eles justificaram com esse jogo Atlético Goianiense e Santos, que também é possível, tem jogos que não pega. Então, neste jogo de hoje, não foi avisada para ninguém. Por quê? Porque o Bandeira, o auxiliar, ele nem viu o lance. Ele simplesmente levantou a bandeira. Pegue a imagem do Bandeira, eu estava olhando de perto. A hora que a bola entra, na dúvida ele levanta. Vamos ver o que foi. E o árbitro fica de 2 a 3 minutos esperando e fazendo o sinal, que é o ajustado, né? A nova modalidade. Hoje falam muito mais ajustado do que gol, do que jogada bonita, do que time que joga bem ou time que joga mal. O que analisa é ajustado, lance ajustado. Então esse lance ajustado, se o juiz estava fazendo, que estava traçando a linha, é porque ele não sabia que a linha não estava pegando. Então aí teve um seríssimo erro, novamente, além do erro da aplicação do VAR, existiu um seríssimo erro de protocolo, né? E é isso que com certeza os representantes, ou se a gente tiver, se eles só tiverem disponíveis na quarta-feira, depois do feriadão, a gente vai estar lá também para checar isso com eles. E com o empate ontem contra o Brasil de Pelotas, o Vasco subiu. Isso mesmo, o Vasco agora é o 9º colocado com 32 pontos. Só que a diferença para o primeiro time dentro do G4 pode aumentar para 6 pontos caso o Botafogo vença hoje à noite a equipe do Remo fora de casa. Tá feia a coisa. E a próxima partida do Vasco será já na segunda-feira,
8 horas da noite na ressacada contra o Avaí. E olha, virou uma decisão de campeonato esse jogo lá em Florianópolis. A gente vai ficar acompanhando todos os detalhes aqui no canal Atenção Vascaínos, lá no canal AV+, com todos os detalhes para você. Inclusive, hoje mais cedo, o Flávio Dias trouxe o mais comentário, o card está passando aqui em cima, falando toda uma análise em relação a essa partida do Vasco contra o Brasil de Pelotas. Depois você corre lá para assistir, porque ficou muito bacana. E amanhã a gente tem todos os detalhes aqui no canal Atenção Vascaínos com o nosso Arquibancada do AV, 4 horas da tarde, e 7 horas chega o nosso Faísca Tá On, com os detalhes também, com a opinião dele em relação a esse momento do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Estamos juntos, segunda-feira eu volto no Bom Dia Gigante e também no Acorda Vascaíno. Aguardo a sua audiência. Grande abraço, tamo junto e bom fim de semana a todos. Valeu, galera, fui!